Estamos em ligação de Lisboa com o Dr. Domingos Simões Pereira, que é o líder do PAIGC e candidato às eleições presidenciais de dezembro passado, candidato declarado pela Comissão Nacional de Eleições, derrotado em relação ao adversário Maru Sissoko Embalo do partido MADEM 15. O Domingos Simões Pereira e o PAIGC apresentaram queixas contra esses resultados que não reconheceram como reais, e enquanto se esperava a resposta do Supremo Tribunal de Justiça, o Maru Sissoko Embalo se autoproclamou Presidente da República, instalou-se no Palácio Presidencial, decretou a demissão do governo eleito em março do ano passado e criou um outro governo chefiado por Nuno Nabian, pessoa da sua confiança. A partir daí, uma série de eventos tem marcado o cenário político da Guiné-Bissau, nomeadamente a interdição a uma missão da CEDEAO a Bissau de se efetivar, por ordem, segundo declarou o próprio Sissoko, de ele próprio, acantonamento das forças da ECOMIB, a força da CEDEAO que desde 2012 tinha a missão de proteger as instituições e personalidades públicas eleitas na Guiné-Bissau, e personalidades políticas a queixarem-se de terem as suas residências rodeadas de militares armados. Tudo isto perante o relativo silêncio da própria CEDEAO e das Nações Unidas. Dr. Domingos Simões Pereira, muito obrigada por estar conosco. Começaria por lhe perguntar que leitura faz de toda esta situação. Eu gostaria de começar por dizer que o quadro de incongruência não se limita a esta cronologia, mesmo sendo bastante exaustiva. Eu penso que é muito importante dizer que o resultado a que fez referência foi, de facto, anunciado pela Comissão Nacional de Eleições, mas quando nós apresentamos o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, esse órgão, que é o órgão máximo do poder judicial na Guiné-Bissau, com competências para dirimir qualquer contencioso eleitoral, descobriu e testemunhou à nação guineense aquilo que nós já sabíamos. Sabíamos, e está comprovado, que a Comissão Nacional de Eleições anunciou uns resultados sem que esses resultados correspondam à ata de apuramento nacional dos resultados. A Comissão Nacional de Eleições tentou minimizar a importância desse ato, dizendo tratar-se primeiro de um lapso que o Presidente teria cometido, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, mas logo a seguir ter de admitir que esqueceu-se de proceder à recolha das assinaturas que deviam validar a ata de apuramento. Eu penso que toda a comunidade que segue a atualidade guineense terá registrado o facto de repente, depois de várias recusas, a Comissão Nacional de Eleições ter aceitado proceder ao tal apuramento de início, tendo fixado a data do dia 25 de fevereiro para esse efeito. O que nós fomos descobrir nessa reunião do dia 25 de fevereiro foi que a Comissão Nacional de Eleições não só não tem a ata de apuramento nacional dos resultados, como não tem as atas de apuramento regional. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que houve interferências externas e a Comissão Nacional de Eleições, sobretudo o seu presidente, avançou para o anúncio de resultados que não têm nenhuma ligação com os dados de apuramento nacional e regional. Que leitura é que se faz? É de um golpe montado já desde o processo eleitoral. Nós só não sabemos quando é que começou. Terá começado por alturas da eleição legislativa, terá acontecido também na primeira volta das eleições presidenciais, foi só nesta segunda volta, nós não sabemos. Mas sabemos que houve uma interferência de fora, houve uma montagem ab início para assegurar que o resultado que seria anunciado era um resultado favorável a outro candidato que tem o suporte de potências subregionais interessadas nesse desfecho, e concluir dizendo que, mesmo em presença dessas incongruências, nós saudamos aquilo que foi a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo em nenhum momento disse que eu, Domingos, tinha vencido as eleições. O que o Supremo disse é que, perante a inexistência da ata nacional de apuramento, era impossível
a Comissão Nacional de Eleições conhecer o vencedor. E, portanto, para esse efeito, ordenou que se procedesse ao apuramento nacional de início. E nós interpretamos isso como tratando-se da recontagem dos votos para, de uma vez por todas, dar a conhecer ao povo guineense e à comunidade internacional quem foi escolhido pelo povo guineense para dirigir o país nos próximos 5 anos. Qual foi a nossa estupefacção? Foi não só a recusa, como todo um golpe mediático que foi montado a partir do Senegal, a partir da capital do Senegal, pelo próprio presidente do Senegal, para que o nosso concorrente fosse recebido em várias capitais, fosse recebido com honras de Estado e depois voltar a Guiné e contar com o apoio das Forças Armadas para um golpe palaciano que lhe proclamasse como Presidente da República. Ou seja, nós podemos estranhar tudo o que está a acontecer, mas eu penso que temos elementos suficientes para compreender que há muitos interesses em jogo que entenderam que a forma de garantir essa vitória era ignorar a verdade eleitoral, ignorar a vontade expressa pelo povo guineense, proclamar os resultados e depois, pela via da força, garantir que esses resultados são respeitados. E é isto que explica o relativo silêncio ou zigue-zaguear da CEDEAO e das Nações Unidas perante esta situação? As Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Segurança, teve sempre posições muito claras e eu considero coerentes. Simplesmente é tradição as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, delegar essa competência de dirimir assuntos continentais e regionais às respectivas organizações. E, portanto, é normal que tenha delegado à União Africana e a União Africana tenha delegado à CEDEAO. O problema é que a CEDEAO está paralisada, está dividida e, em certa medida, está sequestrada. Sequestrada de que forma? Eu vou dar 2, 3 exemplos que vão demonstrar isso. Primeiro, afirmar que, no contexto da CEDEAO, 15 países, aqueles países que mais acompanham a situação da Guiné-Bissau e que, portanto, conhecem melhor a realidade política da Guiné-Bissau, são países que têm agendas próprias para a situação política da Guiné-Bissau. E a testa desses países temos o Senegal, que tem uma agenda própria. É preciso lembrar que nos anos 84 e 85 houve um contencioso pela delimitação das fronteiras entre a Guiné e o Senegal que quase levou a uma guerra entre esses dois países. E, portanto, pretender que um país como o Senegal possa ser neutro na resolução de um problema da Guiné-Bissau é desconhecer aquilo que é a história política da Guiné-Bissau. Mas outros exemplos. Quando a CEDEAO se pronunciou pela primeira vez, saudando o anúncio feito pela CNE, nós tentamos esclarecer essa situação junto do presidente em exercício da CEDEAO, que é o presidente do Níger, o presidente Mohamed Issouf. Nessa altura, confirmações feitas pelo gabinete do próprio presidente do Níger, que não foram consultados antes do anúncio por parte da comissão da CEDEAO. Situação idêntica foi registrada junto do Burkina e de outros países. Poucos dias depois, esses países dão o dito por não dito e dizem saudar esses resultados por parte da CEDEAO. Mas não é só nisso que nós encontramos a incongruência. Eu vou lembrar que, como a senhora disse na introdução da nossa conversa, que estávamos aguardando por uma missão da CEDEAO. E essa missão da CEDEAO anunciou o propósito de facilitar o diálogo entre os órgãos de soberania para que se pudesse conhecer definitivamente a verdade eleitoral. Os golpistas decidiram não aceitar essa missão e disseram que essa missão da CEDEAO não era aceitável. O que é que nós ouvimos a seguir? Como é que uma missão da CEDEAO não é aceitável e a seguir o presidente em exercício da CEDEAO diz saudar as novas autoridades e aquele que foi decretado pela Comissão Nacional de Eleições como vencedor. E para não terminar só aqui, ouvimos que as forças da ECOMIP, que já estão no país há quase 4, 5 anos, como uma força de interposição, são mandadas a cantonar e cumprem com aquilo que é a orientação
das novas autoridades do país. Portanto, estamos em presença de vários interesses sobretudo internacionais, neste caso regionais, que estão a sequestrar as nossas instituições, estão, permitam-me o termo, a comprar, não é, a adesão das instâncias que deviam garantir a nossa soberania. É este o nível da gravidade que está a paralisar a CEDEAO e a impedir que os Estados... Mas pronto, eu só falei de uma parte da CEDEAO que tem esta visão, e os países que o outro candidato está a visitar neste momento, os outros mantêm-se em silêncio porque claramente não subscrevem esta leitura e esta decisão. Mas uma desestabilização da Guiné-Bissau não teria efeitos nefastos para todos os países da CEDEAO, maiormente para o Senegal, que está ali ao lado, mas também para o Níger, a Nigéria, países que o Mauricio Sissoco Embaló visita nestes dias? Essa é uma leitura lógica, uma leitura baseada naquilo que é o conhecimento que nós temos daquela sub-região. Para que Estados tão importantes como esses que nós citamos estejam a ter uma leitura diferente, existirão outras motivações. Uma das motivações é uma análise que foi feita por um analista político que diz que é surpreendente essa coincidência dos países que estão a ser visitados terem como Presidente da República pessoas da mesma identidade étnico-tribal, que são os Fulas. E, portanto, algo que nós, pela sua sensibilidade, tentamos evitar de abordar de forma tão direta, vamos assim dizer, mas que corresponde, de facto, a uma realidade. O Presidente do Senegal dá mostras de uma vocação tribal, de uma vocação étnica, e já não há dúvidas de ter uma agenda de criação de uma nação Fula na nossa sub-região e, portanto, isso já ultrapassa até aquela questão que em tempos, e continua-se a falar, das divisões tribais, das divisões religiosas. Agora é fundamentalmente em relação a uma etnia que tem ramificações em vários países da África Ocidental e que se entende que tem um número suficiente para visar a criação de uma nação própria que possa dominar nessa sub-região. É a realidade que nós vivemos na Guiné-Bissau, é a realidade que a Gâmbia já viveu, é a realidade que se vive no Senegal, é o programa que o Presidente Macky Sall tem para a Guiné-Conakry. Vamos ver se termina aí, se outros países como o Mali e a Mauritânia não são depois também invadidos por esta onda. Portanto, já se falava na grande incidência que tem na questão da Guiné-Bissau o tráfico de droga. Alguns falam em interesses ligados ao petróleo existente no mar entre a Guiné-Bissau e o Senegal. E agora emerge também este fator étnico. É uma mistura de causas muito perigosas, não só para a Guiné-Bissau, como para a região e para o mundo. Eu penso que suficientemente perigosas para que Estados-membros dessas organizações não estivessem a fazer ouvidos de mercador e a brincar com situações que amanhã terão ramificações muito fortes na estabilidade dessa sub-região, na estabilidade da África e na estabilidade global, a nível global. Portanto, eu espero que esses países acordem a tempo de poder ativar os mecanismos existentes para que, se a CEDEAO não tem capacidade para criar os consensos necessários para que a lei possa vigorar na Guiné-Bissau e as instituições da República possam exercer as suas competências, que seja a União Africana, e não podendo ser a União Africana, então que seja as Nações Unidas, a criar um quadro de normalidade necessário para esse efeito. Porque, repara, nós estávamos em vésperas de ouvir um veredicto definitivo por parte do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao processo eleitoral. O próprio Supremo Tribunal de Justiça foi invadido. A Assembleia Nacional Popular foi invadida. O governo foi demitido e o Palácio do Governo ocupado por forças armadas. Se isto não é a expressão de um golpe de Estado, e um golpe de Estado é a alteração da ordem constitucional pela via da força, e se a comunidade internacional, nós todos, nos sucumbirmos a essa nova forma de conquistar o poder, então, eu não sei se só a Guiné-Bissau e a África Ocidental é que está em risco. Não sei. Eu espero que todos os países compreendam
o risco que está associado a esta nova realidade. Portanto, as vias de saída que vê para esta crise é a comunidade internacional se mobilitar para repor a ordem democrática no país e constitucional? Eu penso que sim. Eu penso que a história nos dita que depois da experiência da Segunda Guerra Mundial, as nações acordaram transferir para espaços da diplomacia internacional, não é, parte das suas competências. E, portanto, as estratégias que até ali, em termos de segurança, passavam por comprar armas, por armar-se e ter capacidade de enfrentar qualquer agressão de fora, foi, em certa medida, não é, substituída pela estratégia de conferir aquilo que se passou a chamar Concerto das Nações, através do Conselho de Segurança, um conjunto de competências para intervir nos Estados e entre Estados na resolução dos problemas. Nós estamos a enfrentar este problema, estamos em presença de um golpe de Estado. O mínimo que se esperava e se espera é que essas instituições, a começar pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tome as medidas que se fizerem adequadas para poder restaurar o Estado de Direito Democrático. Eu só queria aproveitar este momento para dizer o seguinte: eu não sei se quem acompanha a atualidade africana não terá reparado que aquilo que há cerca de 5 anos parecia uma conquista está realmente a regredir, que era o facto de se ter convencionado e proclamar tolerância zero às alterações à ordem democrática. Porque chegou-se à conclusão de que não há nenhuma alteração pela via da violência que favoreça o desenvolvimento, a paz e a estabilidade. Hoje, por causa de interesses particulares de alguns Estados tidos por mais importantes nas sub-regiões onde estão instalados, parece que a CEDEAO tem medo de proclamar essa tolerância zero, a União Africana tem medo de o fazer, as Nações Unidas fazem, mas com um timing que compromete a própria resolução dos problemas. Eu espero que não seja muito tarde, porque o nível de violência que se tem visto na Guiné, o nível de ameaça, a interferência indevida de instâncias não democráticas, e aqui quero sublinhar fundamentalmente as Forças Armadas. Forças Armadas, no contexto da Guiné-Bissau e na nossa Constituição, têm como função primária garantir a nossa soberania e assegurar que aquelas instituições que correspondem à ordem democrática têm condições de exercer a sua competência. Como é que nós podemos compreender que as Forças Armadas saiam à rua, invadam instituições, garantam que é o governo agora instituído que tem acesso às instituições e não aquele que corresponde à vontade expressa nas urnas no dia 10 de março de 2019. É tudo isto que deve ser equacionado por quem quer responder em nome da comunidade internacional. Entretanto, quais são as demarches do PAIGC e do próprio líder, Domingos Simões Pereira, em relação a esta situação, para se encontrar e estimular ainda mais uma via de saída pacífica, democrática e tendo em conta a ordem constitucional? Eu penso que a primeira demarche, o primeiro esforço que eu tenho feito é levar a compreensão da realidade política guineense aos cantos por onde tenho passado, às entidades com quem eu tenho conversado e, sobretudo, a comunicação social, esperando que possa irradiar esta visão. A segunda é insistir em dizer que o voto expresso do povo continua nas urnas. A lei eleitoral da Guiné-Bissau estabelece que, uma vez realizadas as eleições, as urnas sejam guardadas por um período mínimo de 1 ano. Não havendo nenhum registro de assalto às urnas e de extravio dos votos, continuamos a ter condições de aceder às urnas e poder saber qual é a verdade que foi aí depositada pelos guineenses. E isto não é uma vontade de um candidato, não é a vontade de Domingos Simões Pereira, é a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça enquanto instância máxima do Poder Judicial na Guiné-Bissau. E, portanto, a última mensagem é dizer que nós escolhemos a via democrática, escolhemos a via constitucional para fazer política e levar a nossa verdade ao conhecimento de todos, mas é importante
que a comunidade internacional e todos os que seguem a atualidade guinense possam compreender que o nível de violência que se tem demonstrado, a interferência que o Senegal tem tido na situação política da Guiné-Bissau, pode muito rapidamente degenerar-se num conflito com proporções que amanhã irão exigir muito mais recursos, tanto humanos como materiais e financeiros, para poder resolver. O povo guinense tem dado mostra de uma grande maturidade. Eu assumo que temos contribuído muito para pedir que, independentemente de tudo, enquanto não houver um pronunciamento definitivo das instâncias competentes, nomeadamente do Supremo Tribunal, que haja contenção, que haja ponderação, que o povo não queira tomar em mãos a responsabilidade de resolver o problema, mas cada vez a nossa capacidade de argumentação está a ficar mais limitada. E, portanto, quem amanhã quer fazer parte de alguma solução, que aproveite o dia de hoje, porque ainda vamos a tempo de resolver o problema. O que o povo guinense quer é saber do seu voto, o voto dos eleitores guinenses, se, de facto, conforme disse a CNE, escolheu o candidato Umar Sissoko Embalo, que seja ele a ser proclamado o Presidente da República. Se não for ele, que seja quem o povo guinense decidir. Não pode ser por via de um golpe, não pode ser por ocupação abusiva do Palácio da República, não pode ser porque alguém a nível das Forças Armadas assim entendeu. A democracia não funciona assim, a ordem democrática não pode sobreviver assim. Não é com isto que nós vamos ter um futuro que a Guiné-Bissau almeja. A Igreja Católica na Guiné-Bissau tem tido uma tradição de ajuda em situações difíceis porque o país tem passado. Neste momento, pensa que a Igreja, juntamente com as outras religiões do país, podem fazer, a Igreja Católica de modo particular, pode ter algum papel neste contexto que se está a viver atualmente? Eu penso que sim, eu penso que pode e tem tipo. Simplesmente, e a meu ver de forma correta, a Igreja Católica tem trabalhado mais numa perspectiva ecuménica, reunindo as várias confissões religiosas e garantindo que as lideranças religiosas tenham uma participação equitativa, não é, na sua contribuição junto dos atores políticos. Mas neste caso, nós vimos um fenómeno novo, o fenómeno de dividir os candidatos em função das suas pertenças religiosas. E, portanto, muito rapidamente, aquilo que no passado foi sempre aceitado como normal, a contribuição da Igreja Católica, começou a ser rotulado como uma tentativa de ajudar ou de defender a posição de um dos candidatos. Portanto, uma estratégia que foi desenvolvida no sentido de comprometer o apoio da Igreja Católica, deixando o espaço livre para que a influência maior que se vive nessa zona da Igreja Islâmica possa se impor. Mas eu penso que é de saudar não só o comportamento das lideranças religiosas que continuam a trabalhar juntos, mas do próprio povo guineense que recusa esse rótulo da divisão com base em questões religiosas. E eu quero responder a sua pergunta dizendo que sim, eu acredito que todas as confissões religiosas reunidas no seu espaço de concertação ecuménica podem e devem ter uma contribuição para se ultrapassarem essas dificuldades. Porque se isso não for feito, não é só esta disputa eleitoral que fica comprometida, é a própria condição da paz e da estabilidade social na Guiné-Bissau que está muito ameaçada por causa desse tipo de comportamento. O meu concorrente, o meu rival, à segunda volta de eleições, não escondeu sinais de uma ligação direta ao islamismo. E, infelizmente, a sociedade teve medo e teve muito receio de o confrontar. Algo que a nossa Constituição proíbe a ostentação pública e de forma tão clara de preferências religiosas, tribais ou étnicas. Toda a base, toda a argumentação do candidato, meu concorrente, foi na base étnica, tribal e religiosa. E, infelizmente, a sociedade não teve capacidade de pôr fim e travar essa situação, o que compromete a grande necessidade que o povo guinense tem
viver em paz e promover o seu desenvolvimento. Dr. Simões Pereira, muito obrigada e bem-aja para si e para a Guiné-Bissau. Obrigado pelo interesse que demonstraram. Obrigado. Obrigada.